Tem um seriado chamado Calls, né? Calls de ligação, que eu acho assim maravilhoso. Ele não tem imagem, é só áudio e a legenda ali do que tá sendo falado ao telefone. A imersão que essa série propõe é simplesmente absurda. E quem a dirige é Fede Álvares, que dirige aqui esse filme que eu vou falar agora. E ele mostra com Calls como consegue muito bem passar apenas pelo áudio todo e qualquer sentimento de terror e suspense que é preciso pra gente se apegar àquela história. Tem também um filme chamado O Homem nas Trevas, no qual, usando o áudio como ausência nesse caso, o mesmo Fede Álvares mostra como deixar a imagem e o silêncio nos guiando pelo suspense e pelo terror. Junte as duas coisas e temos como resultado Alien Romulus, um trabalho de resgate ao clássico de 79 e ao também clássico de 86. Alien Romulus é mais um filme da franquia Alien situado entre os eventos dos filmes de 79 e 86, o primeiro dirigido por Ridley Scott e o segundo por James Cameron, e a trama da vez segue Rain, uma jovem humana, e Andy, um sintético, ambos residentes em um planeta colônia. Colônia e bem exploradorzinho daqueles que estão lá. Mesmo após cumprirem as suas horas de trabalho, os dois não ganham a permissão para deixar o local. E assim, para conseguir fugir daquela realidade, ela aceita a missão de explorar com alguns amigos uma estação espacial abandonada. E nisso, acaba descobrindo um ninho de aliens. Essa franquia já passou por várias abordagens, mas os dois primeiros filmes continuam sendo não apenas os melhores, como também as bases do que fez esse universo ter muitos fãs. O primeiro filme é marcado pelo seu suspense e terror, inserindo o subtexto de forma muito intrínseca à sua proposta, criticando no caso as relações de trabalho e o corpo da mulher. Já o segundo filme expande esse universo, adiciona uma dose cavalar de ação e mantém o subtexto focado na maternidade e o apego ao próximo em um ambiente de sobrevivência. Agora é a vez de Fede Álvares trazer todo o suspense e terror característicos do Ridley Scott, junto com a ação impactante do James Cameron, enquanto demonstra que a originalidade em um novo capítulo da franquia não precisa surgir de uma ideia estapafúrdia mirabolante, de uma abordagem completamente nova, como tentou se fazer inclusive o próprio Ridley Scott. Pelo contrário, basta repetir a fórmula dos filmes iniciais e apostar em um novo subtexto, inclusive em um subtexto adicional, para dar sustentação ao novo mistério, às novas tensões e à ação que permeiam tanto essa narrativa. A partir disso, o roteiro cria a sustentação para revisitar cenas e momentos clássicos, para fazer todos os efeitos práticos que o primeiro filme fez, trazer um pouco de CGI que o segundo filme também fez. E nesse filme aqui, ele sustenta tudo isso, falando sobre como é difícil escapar de uma realidade opressora, guiada por uma mega corporação. Rain, a nossa jovem protagonista, faz de tudo para conseguir ir para outra realidade enquanto ainda tem vida para viver. Ela quer ver o sol, ela quer um alento, ela quer sair daquela lixeira na qual vive. Assim como vários trabalhadores, né, ela só quer uma janelinha para ver o sol nascer e morrer. Porém, o sistema está sempre à espreita, pronto para impedir a sua fuga, mesmo quando ela está lá fora do planeta na estação espacial. Esse sistema, ele não é necessariamente material, ele é tão forte, tão poderoso que se tornou etéreo. É uma ideia, é uma diretriz que se manifesta nos sintéticos e em tudo que compõe aquela realidade. Até mesmo o seu quase irmão, o Andy, é controlado por isso, a ponto de colocar em xeque a relação dos dois, a ponto de fazer fortes laços serem quase rompidos. A dificuldade de fugir daquela realidade é simbolizada pelos corredores apertados, claustrofóbicos das naves que servem ali como cenário. Estreitos, os corredores parecem intermináveis, com portas aleatórias que se interpõem entre você e o seu objetivo. As mesmas portas também impedem que os antagonistas vençam os protagonistas, ou seja, estar dentro desse sistema opressor pode até oferecer uma sensação de segurança, uma vez que o único problema aparente é a falta de liberdade em si, você tem tudo. No entanto, a própria falta de liberdade proporcionada pelos corredores infestados de aliens se torna aí sim o maior problema. A falta de liberdade é um problema maior do que qualquer vontade de permanecer supostamente em segurança enquanto o seu corpo é explorado. Por isso a nossa protagonista volta, mesmo tendo ali as suas questões macro resolvidas. Por isso também vale a pena ela reaver os laços que vinha perdendo. Afinal, não adianta nada ser livre, porém sozinha. Nos dois primeiros filmes da franquia, o corpo da mulher foi o foco. Discutiu-se gravidez e vigor ao colocar Ripley para resolver aquela ameaça que estava aos seus pés. Ao final do filme, quase nua, mostrando que sua inteligência valia muito mais do que sua força, quer que seja, ela sobrevive. Dessa vez, o tema central é o corpo no geral.
o corpo objeto, o corpo que serve apenas para o trabalho, o corpo que tem uma utilidade para os de fora muito maior do que o próprio ser que é dono dele. O planeta em que Rain vive é um sistema que explora os corpos ali presentes, transforma a existência humana em horas de trabalho. Tanto que mesmo ao sair do planeta e partir para uma nave, a empresa que sustenta essa ditadura continua presente, tentando utilizar os humanos a seu favor para suas missões, para os seus propósitos, para cumprir única e exclusivamente a missão da corporação em si. Andy, por exemplo, ele é um sintético, uma máquina que ganha melhorias, diretrizes e etc. Mas para Rain, ele é como ela queria que ela fosse. Como que ela queria que fosse vista. Ele não é um corpo a ser usado, ele é uma existência. Portanto, para as grandes empresas, somos sintéticos. Um plástico que vive a favor delas e, quando não mais necessário, descartável. Para tal, o Weyland e o Tunney, que domina aquela realidade, o corpo humano tem o mesmo valor que tem para um alien. Se o alien precisa de nós para reproduzir a sua existência, a corporação do mesmo jeito. Nesse caso, precisa de nós para manter a sua existência e reafirmar cada vez mais o seu domínio. Quando Rain foge e luta contra aliens, ela está lutando, na verdade, contra a realidade que lhe é imposta. E se fugir do alien é difícil, o bicho parece invencível no caso, escapar do sistema talvez seja mais desafiador ainda. Tudo no filme, todas as decisões, todas as alegorias, todos os caminhos servem para mostrar que é preciso persistir e muito, colocar a própria vida em risco, ir no limite total e contar com a sorte para conseguir fugir de uma realidade opressora, de um alien que tenta colocar um outro alien dentro de nós para que continue assim a sua existência. Quem não tenta fugir daquela realidade, aceita o que ela impõe, torna-se o ideal para ser explorado. Meio alien, meio humano, uma criatura superior, mas também falível, como o filme nos mostra. Se os hospedeiros somos nós, nos cabe decidir o que fazer com a nossa morada, com o nosso corpo, com a nossa vida. Por isso, fugir de uma realidade que vende o contrário é sempre a melhor opção. Só que ninguém disse que isso será uma missão fácil. E por isso a nossa protagonista foge a todo custo, do começo ao fim do filme. E por isso também sofre, de lá até cá. Falei do tema central, né? Pensei e refleti um pouco sobre o tema central, mas volto aqui a falar um pouco sobre a direção, tá? Alien Romulus é um grande copião sem nenhuma vergonha de ser isso. Coloca Rain, né, a protagonista, frente a frente com o xenomorfo, da mesma forma que Ripley esteve um dia lá no primeiro filme. O enquadramento e a movimentação é a mesma coisa, e a partir disso ele reconhece os primeiros filmes, não tenta ignorar, não tenta ser diferentoso, não tenta nada demais. A sua narrativa segue a mesma blocagem do filme de 79, primeiro em grupo, depois com a protagonista acompanhada por poucos, até finalmente ter que enfrentar a situação sozinha, o sintético nos fazendo pensar sobre a realidade, sobre o valor do corpo humano, sobre o valor da pessoa. A estrutura é idêntica. Ao mesmo tempo, tem a sua autenticidade em como usa essa estrutura, em como faz as ameaças terem novos pontos de vista. Além da ameaça externa, representada pelo anel de asteroides prestes a colidir com a nave, há também a ameaça interna, que são os xenomorfos, os parasitas, quer que seja. No entanto, existe uma ameaça que emerge desses dois pontos. O próprio ambiente hostil sai de cada um desses lados. A gravidade, portanto, é um problema. As máquinas não funcionam como deveria. O ambiente em si é inóspito, é brutal. Só que, ao mesmo tempo, essa hostilidade se torna também uma solução, porque se o ambiente é hostil para os humanos, o é para as criaturas, o ácido dos aliens, que volta a ser uma grande ameaça, pode ser também pensado a favor dos humanos. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, em outras palavras, o que ameaça um lado ameaça o outro também. Toda essa construção faz pensar que o ambiente é o inimigo em si, portanto, a única opção é fugir. E assim o filme retorna à sua temática central, proposta quando a gente pensa na nossa protagonista e nos objetivos dela desde o começo dessa história. Se até o ambiente é hostil para o próprio alien, meu amigo, imagina para nós humanos. Se o filme é um copião, o diretor também se mostra um copião, só que nesse caso de si mesmo. E é daí, eu penso, de onde surge o frescor que a franquia precisava. Em uma cena onde os personagens precisam atravessar de um ponto A para o ponto B infestado de parasitas, ele faz referência ao seu filme, O Homem nas Trevas. Os personagens precisam ficar em silêncio, eles precisam praticamente ficar no escuro naquele momento, né? Porque caso contrário, os bichos vão lá e
vão atacar, assim como o antagonista lá do filme O Homem nas Trevas. Vou além, tá? A própria ideia do filme aqui, né, essa estrutura narrativa que eu falei, é uma referência a esse mesmo filme anterior. Os dois filmes começam a partir de um grupo de jovens que se engana ao embarcar em uma missão que era extremamente fácil, era só você entrar, pegar o que precisava e sair. É o mesmo assunto de O Homem nas Trevas, só que olha que curioso, o próprio Homem nas Trevas tem uma referência estrutural do primeiro Alien. Estamos em um local inóspito, que não nos quer lá presentes, e quando pensamos que tudo já tinha sido resolvido, tudo já tinha acabado, ainda tinha mais ameaça para resolver. Álvares, portanto, copia de si mesmo que um dia foi uma cópia sutil do Ridley Scott, então ele fecha o ciclo. Ao criar sustos com seres quase inanimados, ele remete à Morte do Demônio, filme que o fez ser conhecido em Hollywood lá em 2013. Ao utilizar a luz vermelha, ele evoca um estado constante de urgência. A direção, portanto, substitui o sangue característico dos seus filmes trash, que é ali a sua origem, né, que é a sua base, digamos assim, e utiliza a luz para cumprir essa mesma função, que é indicar que estamos em um ambiente adverso, perigoso, cruel e sanguinolento. Durante todo o filme, Álvares nunca dispensa o uso do áudio como maestro das emoções. Seja no barulho, como a irritante sirene em um momento chave que nos impede de relaxar, seja no silêncio quando vamos para o espaço e a gente praticamente é amassado pelo que está em tela. Isso mostra toda a criatividade da direção em ser direta e ao mesmo tempo super camuflada nas suas referências. Mais do que isso, mostra como no fim das contas, embora Alien e Romulus tragam a essência de Scott e Cameron pra cá, ele também é profundamente fé de Álvares. O filme ele vai além de ser um refresco pra franquia. Alien e Romulus é um banho de tudo que fez essa franquia ser tão respeitada, só que tem um algo a mais. É sutil e brutal ao mesmo tempo, é barulhento e silencioso na mesma medida, é apressado e contemplativo quase em paridade. É Scott e Cameron num filme só. E diga-se de passagem, um filmaço, extremamente respeitador dos nomes aqui citados, mas também gigante quando consegue atingir uma natureza muito própria e muito bem construída a partir dos seus temas mais intrínsecos, mais na segunda camada. Um filmaço. É isso, tá? Ó, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo e espero agora que vocês deixem também aquele like. Aproveita que foi dar o like e se inscreve no canal. A gente se vê numa próxima oportunidade, um forte abraço em vocês e tchau.